Pessoal, vamos lá trabalhar agora com um tema também bastante denso envolvendo o Poder Legislativo, que diz respeito às competências, tanto da Câmara, do Senado, como do Congresso Nacional. Antes da gente ler as competências, eu estou falando, pessoal, de pegar o artigo 51, 52, 48 e 49, dar uma lida naquilo ali, tá certo? Você precisa dar uma analisada, porque realmente as bancas, elas vão cobrar decoradamente, né, aquela parte mesmo decoreba, do que é a competência do Senado, o que é a competência da Câmara, o que é a competência do Congresso. Antes da gente começar a ver essas competências, eu quero te passar algumas orientações, que aí você consegue organizar melhor a sua cabeça para conseguir ler esses artigos, tá certo? Então vamos lá, olha só. Congresso Nacional são duas casas formadas, né? A vontade da Câmara e do Senado forma a vontade do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, portanto, para sair uma vontade do Congresso, tem que ter manifestação de Câmara e de Senado. Muito embora a Câmara tenha as suas manifestações isoladas e o Senado também tem as suas manifestações isoladas. Então, nós vamos ter, dentro do Poder Legislativo, 3 fontes de manifestação. Manifestação do Congresso, manifestação do Senado, manifestação da Câmara, ok? Muito bem. Outra coisa que você precisa entender, no que diz respeito aos atos da União, aqueles que sejam legislativo ou que sejam o legislativo fiscalizando o executivo, como a gente já viu que compete, né, atipicamente ao legislativo fazer, isso aí vai caber ao Congresso Nacional. Então, as leis elaboradas vão ter sempre a participação de Câmara e Senado. E aqueles atos, lá do artigo 21, que a gente viu nas competências, estão lembrando? Que fala da competência exclusiva da União. Quando o Legislativo precisar atuar como um fiscal, como contrapeso da decisão do Executivo, quem vai fazer também esse contrapeso é o Congresso Nacional. Câmara e Senado juntos, tá certo? Muito bem. Existem outros temas que vão estar presentes nos três tipos de manifestação. Câmara, Senado e Congresso. Por exemplo, nós vamos ter aí o pessoal, decisões envolvendo julgamento. Câmara dos Deputados vai autorizar o julgamento do presidente, o Senado Federal vai julgar o presidente e o Congresso Nacional não julga pessoas, não trata de julgamento de pessoas, vai falar apenas de julgamento de contas. Então, na hora de se falar em julgamento, nós temos a Câmara autorizando o julgamento de certas pessoas, o Senado julgando certas pessoas e o Congresso Nacional julgando, mas julgando contas. E no que diz respeito a contas, essas contas são do Poder Executivo. O Congresso Nacional vai julgar essas contas, mas quem vai fazer a tomada de contas é a Câmara dos Deputados. A gente vai já ver isso aí, tá? Com Câmara dos Deputados, portanto, vai fazer essa tomada de contas do Presidente da República. Como é isso? A Sênia vai lá e puxa as contas do Presidente da República? Não. O Presidente da República tem um prazo para prestar essas contas. Se ele não prestar, quem vai analisar as despesas e as receitas e elaborar uma prestação de contas é a Câmara dos Deputados. Essa é a ideia aí de tomada de contas pela Câmara dos Deputados, tá certo? No que diz respeito a gasto, endividamento público, nós vamos ter o Senado Federal aí como casa competente. O Senado Federal, portanto, ele vai estar autorizando crédito externo, contratação de dívida, aprovação de garantias de dívidas externas, enfim. Toda essa parte envolvendo essa noção de endividamento público, seja por contrato, seja por empréstimo, seja por oferecer garantia em algum contrato, limite de dívida mobiliária e tal, é o Senado Federal que vai fazer, tá certo? Então, endividamento, se tiver algum tipo de autorização, algum tipo de aprovação, é o Senado que faz, com uma única exceção. O limite da dívida mobiliária da União, quem faz é o Congresso Nacional, tá certo? Então, nós temos aí essa diferençazinha envolvendo aí endividamento. Sistema tributário. Quem aprova o sistema tributário, que é feito através de leis, e leis necessariamente precisa das duas casas, né, se manifestando, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, portanto, ele vai elaborar o sistema tributário. Mas quem vai avaliar se esse sistema tributário está ok, está dando certo, é o Senado Federal, tá? Outra coisa, nomeação. Nomeação também vai envolver aí algumas situações. Indicação para cargos públicos, por exemplo. Nós vamos ter o Senado Federal aprovando. O presidente da República indica e o Senado Federal faz a chamada sabatina, aprova aquela nomeação. Mas o Senado Federal também vai indicar 2 cargos lá para um Conselho da República, que a gente vai ver mais na frente. Da mesma forma como a Câmara dos Deputados também vai fazer essa indicação, tá certo? Muito embora nós temos aí o Congresso Nacional indicando também
1/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Então, quando a gente fala de pessoas para cargo público, pessoas para ocupar cargo público, as casas vão tanto indicar como irão aprovar. Quem indica cargos, indica Câmara para o Conselho da República, Senado para o Conselho da República e Congresso Nacional para o Tribunal de Contas da União. E quem aprova a indicação feita por outro poder, por exemplo, pelo Presidente da República? Senado Federal. A parte de sabatina, de aprovar nomeações feitas pelo presidente, quem faz isso daí é o Senado Federal, tá certo? São alguns temas para te orientar. Então, lembrando, se você for ler esses artigos, leia com essa mente, tá certo? Artigo 48, ele vai estar lá muito, digamos assim, com uma simbiose, com um trato muito fino com o artigo 22 da Constituição, que é aquela parte legislativa, e o artigo 49 vai ter aí uma relação muito próxima com o artigo 21 da Constituição. Leiam esses artigos juntos, 22 com 48, 21 com 49, tá certo? E lembrando aí dessas orientações que eu te passei, no geral, envolvendo aí as disposições da Câmara. No que diz respeito, tá certo? A julgamento, a gente tem as 3 casas fazendo julgamento, Câmara dos Deputados autorizando, Senado Federal fazendo o julgamento e Congresso Nacional fazendo o julgamento, mas julgamento de contas, tá? No que diz respeito a contas, nós temos a Câmara dos Deputados fazendo a tomada e o Congresso Nacional julgando essas contas. Sempre lembrando, tá? Desses temas parecidos que as bancas gostam de cobrar. Endividamento, nós temos o Senado Federal, tá? Com operações de crédito, empréstimos, garantias, limites de endividamento. E o Congresso Nacional apenas com o limite da dívida mobiliária da União. Tá? A questão também que a gente viu, né, de sistema de direito tributário. O Senado Federal faz a avaliação e o Congresso Nacional elabora o sistema tributário, tá? E aí, pessoal, nós temos também ainda uma análise de fixação de remuneração, tá? Para deputados, senadores e presidente da República. E tudo quem vai fazer isso é o Congresso Nacional. É competência do Congresso Nacional. Agora nós temos que saber o que é que tem sanção e o que é sem sanção. Tá certo? Isso daqui é a diferença que vai ter na hora de fixar remuneração, tá? Com sanção e sem sanção. O Congresso Nacional vai fixar a remuneração de deputados federais, de senadores federais, de presidente da República e dos seus ministros e também o pessoal do STF, tá certo? Vejam só aí o que a gente tem. Eu vou chamar esse pessoal aqui, ó, de parlamentar, tá certo? Já já você vai entender por quê. Esses são os parlamentares federais e aqui o STF, tá? Sanção começa com S. Então, nós temos aqui na sanção, nas fixação de remuneração com sanção do presidente da República, o Congresso Nacional fixa e vai lá o presidente sanciona aquilo ali. Então, na fixação de remuneração com sanção do presidente da República, nós temos aqui o início da sanção com S e só quem começa com S é o STF, então é ele que vai ter sanção. Os demais, pessoal, os parlamentares, presidente da República e ministro de Estado, tá? Não tem sanção. Não tem S, tá? É sem S e sem S, tá aqui eles. Por isso que eu chamei esse pessoalzinho aqui de parlamentar, né? Porque o senador tem S, só para você não se confundir aí. Então, se tiver sanção,
tem que ter S no nome, STF. Sem sanção é sem S também, parlamentar, presidente e ministro. Não começa com S, tá certo? Lembrando que deputados e senadores, a fixação dessa remuneração tem que ser idêntica, não tem diferença da remuneração entre eles, tá bom? Só para a gente poder organizar aqui melhor essa cabeça da gente. Ó, 10 minutos que eu falei, eu resumi 51, 52, 48 e 49. Eu organizei a tua cabeça. Agora tu vai parar, escutar tudo aquilo de novo que eu falei para ti, ver essa tabelinha que eu fiz, ler os artigos e agora eu vou ler o artigo com você novamente, tá? Porque você acabou de parar, já viu tudo e vai rever agora a leitura comigo, tá certo? Então vamos lá, nós estamos revisando a leitura, portanto, eu vou começar pelo texto, né, menor, que é o texto da Câmara dos Deputados. Olha só, pessoal, então, compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Já falamos, né, sobre essa autorização em julgamento. Lembre-se que o quórum é de 2/3 dos membros, é o maior quórum que existe na Constituição, tá? Quórum aí, portanto, bastante forte para instaurar qualquer processo. Seja processo crime, seja processo aí de, né, crime de responsabilidade do presidente da República, vice-presidente da República e ministro de Estado. Então, cabe, portanto, à Câmara dos Deputados fazer essa autorização para o STF ou para o Senado Federal, tá? STF nos crimes comuns e Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Inciso 2º, proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas as contas, né, ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, cabe ao Congresso, à própria Câmara dos Deputados fazer essa tomada de contas. Quem apresenta as contas do Executivo é o próprio presidente da República. Caso ele não apresente nesse prazo assinalado, que é de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, né, sessão legislativa que começa aí no dia 2 de fevereiro, como a gente já viu, ele tem 60 dias, portanto. Se ele não apresentar, a Câmara dos Deputados vai analisar despesas e receitas e vai elaborar essa prestação de contas. Isso, como eu já te expliquei, é a tomada de contas. E ela encaminha ao Congresso Nacional, que fará o julgamento, como a gente também já mencionou, dessas contas pelo presidente da República, tá? Então, vejam só, Câmara vai apenas fazer a tomada, ela jamais vai julgar, como já foi cobrado em questão aí, na ausência de prestação de contas pelo presidente da República, cabe à Câmara dos Deputados fazer a tomada de contas e o seu julgamento. Não, somente a tomada de contas, tá certo? E inciso 3º, elaborar o seu regimento interno, competência que é comum a todas as casas, tanto à Câmara como ao Senado como ao Congresso Nacional. E o inciso 4º, que aqui é a redação antiga, tá? Nós estamos, portanto, com essa redação. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, tá? Lembrando aí dos limites financeiros que vai poder abarcar ou não um certo aumento e lembrando também, pessoal, que a iniciativa de lei é da Câmara dos Deputados, mas a aprovação desse subsídio é feito pelo Congresso Nacional. E eu já te dei o bizu. É com sanção ou sem sanção, pessoal? É sem sanção. Aí você que já estudou direito constitucional, que sabe que o processo legislativo de uma lei tem sanção. Aí você endoida, né, nesse momento. Como é que pode, se tem sanção, se não tem sanção, enfim. Não se preocupe com esse detalhe, em processo legislativo eu vou te explicar. Aqui ele inicia essa lei e essa lei não vai ter sanção, tá certo? Justamente porque nós estamos falando do Congresso Nacional, competência do artigo 49, que é competência exclusiva, sem sanção, portanto. Sanção começa com S e só quem tem S é o STF. Então, nós temos sanção para a fixação do subsídio dos ministros do Supremo, tá? Lembrem-se disso. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89. O artigo 89 diz que 2 desses membros serão eleitos pela Câmara dos Deputados, tá certo? Continuando agora, vamos lá para o Senado Federal. Olha só, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República. Lembra que eu te falei que o Senado faz julgamento? Então pronto. Presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então, presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, sempre no Senado Federal. Bem como
os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, de responsabilidade, portanto, conexo com aqueles. Ou seja, presidente e vice estarão sempre no Senado. Senado, presidente e vice, portanto, presidente e vice-presidente sempre no Senado Federal. Crime de responsabilidade, tá? Agora, ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, tá? Olha só, ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, eles podem estar em dois cantos. No Senado Federal, se houver conexão com presidente e vice, te explico já. E se não tiver conexão, no STF. Estou te dando bizu e vou te explicar agora. Então, olha só. Presidente e vice, sempre Senado Federal por crime de responsabilidade. Vamos entender ainda o que é crime de responsabilidade. Nós chegamos lá. Ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, eles podem ser julgados em dois cantos por crime de responsabilidade. Eles serão julgados no Senado Federal se eles cometerem esse crime de responsabilidade junto com o presidente ou com o vice ou com o presidente e vice, tá? Então, tem que ter tido aí um conluio de ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica com uma das duas figuras do presidente e do vice ou com as duas. Se não houver essa conexão, se não houver essa participação, essa coautoria, nos termos mais técnicos, o que é que vai acontecer? Eles serão julgados lá no STF por crime de responsabilidade. O que é o crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade, pessoal, é qualquer ato desses gestores que venha a infringir o artigo 85 da Constituição. Ele é mais conhecido, ele é popularmente conhecido como impeachment. Por quê? Porque a sanção do crime de responsabilidade é a perda do mandato, é a perda, é a saída daquele indivíduo do cargo público que ele estava ocupando. E essa saída é chamada, portanto, de impeachment. Então, o crime de responsabilidade nada mais é do que essa ideia aí do impeachment, que está aí bastante, né, conversado, bastante discutido na doutrina. Presidente, portanto, só poderá ser impeachmentado, só poderá ser julgado por crime de responsabilidade no Senado Federal. Fechou? O Senado Federal ainda vai processar e julgar. Quem? Os ministros do Supremo, os membros do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, o Procurador-Geral da República, vulgo PGR, o Advogado-Geral da União, também conhecido como AGU, nos crimes de responsabilidade. Vejam que essas pessoas também serão sempre julgadas no Senado Federal. Então, ao lado aqui do presidente, eu posso colocar o ministro do STF. Ao lado dele, eu posso colocar o CNJ. Ao lado dele, eu coloco o CNMP. E ao lado dele, eu coloco o PGR. E ao lado dele, eu coloco o AGU. Essas são as pessoas que serão sempre julgadas no Senado Federal, tá? Lembrando que o ministro de Estado, comandante da Marinha e do Exército e da Aeronáutica, tem a possibilidade de ser julgado no STF também, dependendo de como aquele crime foi cometido, se teve ou não participação do presidente e do vice. Fechamos, portanto, julgamento de crime de responsabilidade. Aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de, como eu te disse, a aprovação de indicação, aquele tema de nomeação, de ocupação de cargo público, está aqui o Senado Federal também se metendo, tá? Ele vai apenas aprovar previamente. Antes da pessoa assumir, ele vai estar ali aprovando aquela indicação. O voto é secreto, a arguição é pública, todo mundo escuta a arguição, a sabatina, os questionamentos, mas no final o voto é secreto. A escolha de quem? Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição, não são todos, né? Ministro do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República. Aqui, no caso de magistrado, por exemplo, nós temos um exemplo muito claro, que é o STF. Os ministros do STF são sabatinados pelo Senado. Ministro do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República, são 2/3 desses ministros, tá? Na verdade, desculpa, 1/3 desses ministros, 2/3 do Congresso Nacional.
1/3 desses ministros, tá? Governador de território, presidente e diretores do Banco Central, que eles têm status, pessoal, equivalente a ministro de Estado. Toda prerrogativa de ministro de Estado, portanto, o presidente, né, na verdade, não é só os diretores, o presidente vai gozar, né, dessas prerrogativas, e inclusive, a que está aqui, ó, no inciso 1º, lá do artigo 52, ser julgado no próprio Senado Federal, porque ele tem aí esse status, o presidente do Banco Central, apenas o presidente, tá? Ele tem esse status, portanto, de ministro de Estado, e caso ele venha cometer um crime de responsabilidade junto com o presidente, ele será julgado no Senado Federal. Muito bom aí para quem vai fazer Banco Central, né? Procurador-Geral da República, que é o nosso querido PGR, titulares de outros cargos que a lei venha a determinar, cabe também aí ao Senado Federal fazer essa sabatina. Outras aprovações que ele também faz, pessoal, essa aqui é só a primeira. Tem também aprovar previamente por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, essa é a diferença, aqui tanto o voto como a sessão é secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática em caráter permanente, tá? A sessão também é secreta. E aí nós começamos com os incisos que envolvem endividamento público, como a gente já conversou. Autorizar operações externas de natureza financeira, então operação externa de natureza financeira é gasto no exterior, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios dos municípios. Fixar por proposta do Presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Estão vendo? Gasto público, limite de dívida. Dispor sobre limites globais e condições para operação de crédito externo, tá? Empréstimo e interno também. Empréstimos, né, para o exterior e empréstimos para os entes federados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Dispor sobre limites e condições para concessão de garantia da União em operação de crédito externo, mais uma vez endividamento. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária de quem? Estados, Distrito Federal e dos municípios. Vejam que a União, como eu já te falei, quem é que define? É o Congresso Nacional, tá? Se eu não me engano, é o artigo 48, inciso 12, tá por ali, vejo já por ti. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Inciso 10 merece uma observação. O que acontece aqui, pessoal? É o seguinte, o STF, ele tem duas formas de declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Uma é analisando concretamente aquele diploma legal. Num caso concreto, você passou por um problema com uma lei e você está dizendo que aquela lei é inconstitucional. O STF vai analisar se ela é ou não é inconstitucional e resolver o seu problema. Outra é analisando aquilo ali de forma abstrata. Ninguém teve problema descrito naquela ação, apesar de todo mundo estar passando por sérios problemas, né? Mas ninguém ali está descrevendo nenhum tipo de problema, nenhum tipo de confusão. Eu estou apenas analisando a lei e a Constituição. Nesse caso, a decisão do STF vai tirar a lei do ordenamento jurídico. Aquela lei vai parar de funcionar, ela vai parar de produzir efeitos se for declarada inconstitucional. No outro caso, naquele onde você descreve um problema e diz que é a lei que é a causadora desse problema, o STF vai dar a decisão para definir o seu problema, para resolver a sua situação. Nesse caso, todas as outras pessoas que estão na sua mesma situação não vão ser atingidas, diferente daquele outro, onde a lei sai de funcionamento e como ela sai de funcionamento, ninguém mais é atingido por ela. Nesse caso concreto, o STF resolve o teu problema, diz que a lei é inconstitucional, tu vai se beneficiar porque procurou o judiciário, mas as outras pessoas não se beneficiarão. E aí continuará a pipocar processo no judiciário, a encher, né, os juízes e os tribunais de processo referente à inconstitucionalidade daquela lei. E ainda, você está de uma forma, sendo tratado de uma forma, e a outra pessoa que está na sua mesma situação está sendo tratada de outra forma. E a lei está sendo a mesma, aplicada nas situações, para você de forma constitucional e para outra de forma inconstitucional. Isso traz uma insegurança social muito grande. Por conta desses motivos, está aqui o nosso inciso 10. O Senado Federal, nesses casos concretos, poderá suspender a execução, no todo ou em parte, de uma lei declarada inconstitucional, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Vejam que isso acontece no caso concreto. Porque se for naquele caso abstrato, onde não tem nenhum caso concreto e a lei é analisada só a lei e a Constituição Federal, naqueles casos ali a lei já sai de circulação, então todo mundo
vai atingir, eu não preciso aí suspender, ela já vai ser, né, excluída, ela vai ser morta pelo STF, então não precisa suspender. A suspensão da lei vai se dar apenas nesses casos concretos e ela tem que se dar nos termos da decisão do STF. Se o STF falou que é apenas o artigo 5º que é inconstitucional, só quem vai ser suspenso o artigo 5º daquela lei. Os demais não serão suspensos, tá certo? E mais um detalhe, é uma faculdade do Senado Federal fazer essa suspensão. Ele não é obrigado a suspender a lei. Então, nós temos aqui, né, uma competência que é discricionária. O Senado Federal poderá ou não suspender essa lei, mas se ele decidir suspender, ele está ali vinculado à decisão do STF. Tem que ser nos termos da decisão do STF. Fechou? Muito bem. Inciso 11. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício, tá? Aquela exoneração que parte da iniciativa do presidente, não é o PGR que está pedindo, é o presidente que está querendo. Então, essa exoneração de ofício do Procurador-Geral da República, antes de terminar o seu mandato, que é um mandato de 2 anos, o Senado Federal vai ter que aprovar. O presidente da República, portanto, não pode exonerar o PGR, tá, de ofício, sem que o Senado Federal tenha aprovado. Elaborar o seu regimento interno, como a gente já viu, dispor sobre sua organização, funcionamento, política, criação, transformação, extinção dos cargos, emprego, função. Está vendo que é igual àquele da Câmara, e a iniciativa da lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Igual ao da Câmara dos Deputados, tá? Assim, se caiu na minha prova, ótimo, né? Você não precisa nem raciocinar de quem é. Você pode ser da Câmara, como pode ser do Senado. Eleger membros do Conselho da República nos termos do inciso, né, 7 do artigo 89, 2 membros também. E aí o inciso 15, avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional. Quem elabora, como a gente já conversou, é o Congresso Nacional, em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá certo? Bom, a gente termina Câmara e Senado e na próxima aula eu venho com o Congresso Nacional e algumas questõezinhas envolvendo esses temas, tá certo? Até já já.